Como é que eu faço para compartilhar aqui? Você quer compartilhar no Facebook? Não? Não. Compartilhar numa página? Compartilha na minha, não compartilha da clínica, não. Cultura Impacto? Não. Daniel, na própria Daniel. Tem aí? Tá no perfil. É, no meu perfil. Porque depois, ó. Já foi? É só você entrar no seu perfil para receber. Vai lá no seu perfil. Show. Mexe ou deixa aberto, Rodrigo? Deixa aberto, por favor. Tá. E a pressão vai pro pé. Por conta do calor. E a pressão cai absurdamente. Vamos? Bora. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. Programa que tem a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade, possibilitando a reflexão e a compreensão de temas do nosso cotidiano. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e apresento o programa que está no seu segundo ano, fazendo essas reflexões, trazendo pessoas muito interessantes, convidados, pessoas para nos ajudar a debater e entender o momento que a gente está vivendo, as questões humanas, né? Aí, ao fundo, a gente abriu hoje com Music. Uprising, que é um clima assim meio de fábrica, né? Uma coisa meio futurista, né? Porque o ambiente, o tema de hoje tem tudo a ver isso com o trabalho. Mais uma vez, o trabalho ele sempre tem aparecido aqui no nosso programa. E a gente, para ajudar a debater as questões do trabalho, da necessidade do aprendizado constante, a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial que veio lá de São Paulo participar do programa com muita generosidade. É a Bia Fernandes, que é pedagoga, é formada em música, pós-graduação em psicopedagogia, gestão escolar, gerontologia, filosofia e teologia. E atualmente atua como coach desde 2014. É proprietária e diretora de escola de música também. Ou seja, Bia, isso é parte só do seu currículo, né? Que eu vi que tem mais coisa lá para preencher aqui, né? Boa tarde, todo mundo. Tem um bocadinho mais, né? Mas a gente gosta de ficar... Só com isso tá bom. Só isso tá bom demais. Show de bola. E hoje, para debater, ajudar a gente a conduzir o programa aqui, meu amigo Simon Hill, que é graduado em filosofia, já esteve aqui no programa, teve uma participação bem bacana e é especialista em comunicação interpessoal e também é coach, autora do livro Habilidade com as Pessoas. Tudo bem, Simon? Tudo bem, Daniel? Boa tarde, Bia Fernandes. Prazer conhecê-la, estar aqui junto com você. Boa tarde, Rodrigo. E também a todos os nossos ouvintes e aqueles que estão acompanhando a live ali pelo Facebook, também sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. E tem umas palavras, assim, eu sempre gosto no início do programa, né, fazer uma pequena introdução. E eu estava pensando no programa de hoje e algumas palavras me vieram à mente. Produtividade, metas, objetivos, propósito, legado, construção de carreira. Entre tantas outras, palavras muito usadas no cotidiano, refletindo um comportamento geral de uma ideia a ser alcançada, muitas vezes entendido como sucesso. Entretanto, ao mesmo tempo que cada vez mais as pessoas dedicam-se a encontrar a tal da felicidade, os dilemas existenciais cada vez mais aumentam. Insônia, ansiedade, depressão são outras palavras que também estão fazendo parte desse cenário. Nesse contexto positivista, surgem algumas questões profissionais oriundas das necessidades humanas. E entre elas, o coach é uma profissão que surge e tem cada vez mais evidência para poder ajudar as pessoas a se encontrarem, se entenderem nessa divisão entre mundo profissional e pessoal. É mais ou menos por aí já, Bia? Depende do que você diz
em relação ao mundo pessoal e mundo profissional. Porque muitas vezes eles se mesclam, né? Então, nós precisamos, primeiro, nos autoconhecermos para termos a separação em relação a quem eu sou e quem eu sou com o meu trabalho, né? Nesse sentido, é muito importante. Eu peguei alguns casos muito interessantes, há um tempo atrás, onde a pessoa, o eu interior, ele não existia, né? No coaching executivo, a gente pega muito isso. Por quê? Porque a pessoa está tão absorta, tão dentro do trabalho dela e tão dentro de uma determinada personagem que quando a gente chega com uma pergunta simples, como eu tenho o costume, acredito que você também, Simon. Quem é você? A pessoa abre um olho deste tamanho e fala: eu sou executivo de X empresa, meu cargo é tal, estudei tal. Aí eu falo assim: não, pé. Quem é você? Então, eu sou casado, tenho 2 filhos e... Pera, de novo. Quem é você? Mas, Bia, eu já respondi isso. Como assim? Quem é você, fulano X, por dentro? Eu quero saber se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa positiva, se você é uma pessoa negativa, se você se conhece, se você não se conhece, se você sabe o que você gosta, se você não sabe o que você gosta. Até, Daniel, se você me permitir, eu gostaria de citar um filme, Noivo em Fuga, com Richard Gere e... Como é que chama aquela mulher, meu Deus? Esqueci agora o nome. A Julia Roberts. Julia Roberts, obrigada. Lá de 99, né? Que o cara é um jornalista e vai atrás de uma moça que abandona todo mundo no altar. Vocês lembram desse filme, gente? Não? Eu lembro, eu adoro Julia Roberts. E aí o que acontece? Do nada, esse jornalista se apaixona pela mocinha abandonadora de noivos, né? E ele chega simplesmente e fala assim: peraí, você não sabe nem como você gosta dos teus ovos, né? Por quê? Porque a pessoa ali em questão era simplesmente direcionada, levada para tudo o que o companheiro queria, gostava e até mais. E aí é onde eu coloco: quem é você de verdade? Você é a sua profissão ou você tem alguma outra coisa aí dentro? E é onde eu volto e pontuo. Precisa saber que tipo de eu você quer. Se você consegue separar em relação à profissão ou não. Simon, aí, tirando quantos nós somos? Muitos eus mesmo? É muito interessante essa questão que a Bia levantou, porque no começo da sua fala você disse assim, né? Qual é a diferença entre o seu eu profissional e o seu eu em essência? Na verdade, só existe um, né? Não existe o profissional sem o pessoal. Para que exista uma carreira, uma profissão, é preciso previamente a existência de um sujeito, de um ser, de uma pessoa, né? Uma pessoa e não apenas uma persona. Porque é natural que a gente, em determinados momentos, assuma papéis. Faz parte da vida em sociedade assumir papéis. O que a gente encontra em muitos processos de coaching, em geral no coaching executivo, é essa confusão de papéis. Interessante, Daniel, que no livro Habilidade com as Pessoas eu explico essa questão da confusão entre identidade e comportamento. Aquilo que eu sou tem que ser diferente daquilo que eu faço. Porque muitas vezes o sujeito apresenta a seguinte questão: olha, mas eu não posso fazer isso, senão deixa de ser eu. Eu falo: não, querido, se você adotar um determinado comportamento, você vai simplesmente mudar aquilo que você faz. A sua essência a gente vai resgatar ao longo do processo.
E essa é a grande dificuldade que muitas pessoas enfrentam nos dias de hoje e que gera, inclusive, né, Bia, essa demanda tão grande pelo coaching, né? Sim, sim. A cada dia eu percebo que sou mais contatada por adultos. Eu digo adultos porque eu também atendo um público adolescente, tá? Por adultos que se buscam. Antes de buscar a sua profissão, Simon, como você mesmo diz, né? Que nós temos as vertentes dos Zeus, é claro, né? Mas eles não sabem quem são. Nunca pararam para pensar nisso? Nunca foram ensinados a ser antes de buscar ter? Perfeito. Antes de buscar fazer, né? Perfeito. É aquela questão fantástica. O sujeito chega aí com 17 anos. Qual que é o vestibular que eu vou fazer, né? Aí ele vai lá e escolhe direito. É verdade. Ele só não sabe que ele vai passar os próximos 40 anos lidando com problema de família, com um político corrupto, com um patrão desonesto, com um funcionário de má fé. Ele vai lidar com o pior tipo de gente. Por quê? Porque ele escolheu uma carreira antes de escolher o que ele queria ser. O tipo de pessoa que eu quero me tornar. Ou o indivíduo que escolhe uma outra carreira, a medicina, e vai achando que só tem glamour, né? Mas não, tem uma parte pesada, tem uma parte complicada. Mas eu gostei muito desse início de programa em relação a essa... que a gente está falando, o tema do programa hoje relacionado a como o coaching pode nos ajudar, né? Mas que vocês acabaram falando da minha área afim, que é a psicologia, né? Que a gente precisa primeiro acabar com essa esquizofrenia, né? De quantos eus existem. Existem vários. Existe você, indivíduo subjetivo, que precisa se encontrar... E dar conta da vida. Simples assim. Porque, ao mesmo tempo, eu acho às vezes paradoxal, né? Que a gente tem acesso a tudo, mas esse acesso a tudo cada vez maior pela tecnologia, né? Cada vez mais a gente tem se perdido. Né? Então a gente está falando aqui das relações com o trabalho, mas a gente fala isso em relação a famílias, a relação pai e filho, mãe e filho, em relação a casais, em relação às pessoas não saberem mais quem elas são em primeiro lugar para tomarem as suas decisões relacionadas a fortalecer o seu eu, o seu eu interior. E aí eu sempre falo, né, que a gente precisa estar fortalecido individualmente. Sim. Para aí sim, a gente em grupo, em sociedade, nós fazemos uma sociedade, uma equipe, seja lá o que for, um trabalho em grupo forte, né? Então, cada vez mais a gente precisa ir em direção ao autoconhecimento. Dani, só um pequeno detalhe. Claro. Quando você fala em relação a se conhecer, se fortalecer, né? Isso não significa que nós sejamos pessoas egoístas e egocêntricas, né? Fala um pouquinho mais disso, por favor. Esse fortalecimento. Eu gosto muito de uma ideia. Eu gosto de palavras. Às vezes eu me falo que eu sou colecionador de palavras, né? E tem duas palavras que são muito parecidas, mas querem dizer coisas muito distintas: individualismo e individualidade. Isso que você está falando de ego grande, pessoa mesquinha, baixo nível moral, baixo nível de desenvolvimento moral, ela está voltada para si. É quase que uma postura infantil. E essa postura infantil, ela leva a pessoa a ter atitudes infantis. Então, ela olha só para ela. É como eu falo, né? A Helena, minha filha de 5 anos, é normal não querer dividir o brinquedo, porque ela está aprendendo. Eu e minha esposa, como pais, precisamos ensiná-la a dividir. É natural. Mas uma pessoa de 20, 30, 40 anos de idade que não sabe trabalhar em grupo, então está faltando algumas coisas. Então, o problema não são os outros, o problema está relacionada a como ela se desenvolveu ao longo do tempo. Justo. Individualidade diz respeito a um autorreconhecimento. É esse fortalecimento do indivíduo que fortalece os seus níveis de segurança, o seu nível de autoconhecimento, o seu nível de automotivação. É o auto no sentido de ser. Então, ele se torna um indivíduo forte e capaz de tomar boas decisões, entendendo que ele não é o centro do mundo, mas ele é mais um indivíduo no mundo. Perfeito. Então, eu acho que essas duas palavrinhas, elas são muito importantes no nosso dia a dia, que a gente precisa diferenciar. E uma coisa interessante também
É que isso é tão natural, né, Bia? Muito. Que quando o sujeito chega nessa fase da vida em que ele precisa começar a viver a individualidade, surgem os problemas. Como é que eu dou conta da minha vida? É aí que ele vai procurar a clínica, ele vai procurar um trabalho de um coach. A empresa, às vezes, em muitos casos, percebe isso e recomenda um processo de coaching para aquele sujeito específico, porque ele precisa dar conta da vida com a individualidade, mas ele não tem as ferramentas, ele não sabe como fazer. Isso. A filosofia estoica, ela tem um princípio muito interessante, que é de você saber quais são ações que estão sob sua responsabilidade e quais são as ações que você não vai conseguir dar conta, porque está além da sua mão, além do seu alcance. Saber fazer essa distinção, né, e reconhecer o que está sobre a minha responsabilidade, que eu tenho que dar conta, e o que está além da sua responsabilidade, que você mesmo que queira não vai dar conta, é um dos trabalhos que o coaching pode ajudar a fazer, né, Bia? Justo. Até por conta de o indivíduo entender, se conhecer o suficiente para ele entender onde é o seu limite. Sim. O que ele pode angariar, o que ele não pode, e não se frustrar com isso, não é verdade, Simon? Exato. Impedir a frustração também é uma das formas de você dar conta da sua individualidade. Porque se eu não tenho condições de saber o que está além do meu alcance, aí eu vou procurar mesmo, desculpa a expressão, lei da atração. Eu vou sempre jogar na conta do universo aquilo que eu não dei conta de fazer. Eu vou sempre jogar na conta de Deus. Foi Deus quem quis assim. Mas, na verdade, faltou ali algumas medidas práticas que o sujeito tinha que ter dado conta e não deu. E eu acho que assim, né, as demandas, elas vão surgindo, são individuais, né? Então, seja na clínica, vocês que trabalham como coaching. E não dá, às vezes, para separar as coisas, né? Às vezes eu tenho pessoas que me procuram por algum momento complexo que ela está passando na vida e ela não está dando conta, e eu vejo especificamente que o grande problema está na área do trabalho, onde é o que você falou, Simon. Ela precisava era de uma caixa de ferramenta melhor. Eu gosto muito da ideia da metáfora da caixa de ferramentas, né? Quando a gente nasce, a gente vem com uma caixa de ferramentas vazia. E ao longo do tempo a gente vai colocando lá umas ferramentas para a gente usar no nosso cotidiano. E basicamente uma coisa que eu percebo é que as pessoas não dão conta, o que elas não dão conta no trabalho não são das questões do trabalho em si, não são as questões técnicas, mas são as questões do comportamento. É o que vocês acabaram de comentar em relação a pessoas que têm baixa resistência à frustração. Eu gosto muito de uma expressão também, não tem calo emocional, né? Precisa calejar, né? Vai carpir um terreno, né? Vai pensar na vida, vai olhar para si próprio para se encontrar. Então, aí quando você vai passando por situações ao longo da vida, né? E isso é inevitável. Tem uma condição que eu acho que é bem interessante, que é bacana de deixar claro, que maturidade é um processo de aprendizado. Obviamente que quanto mais tempo de vida eu tenho, mais experiências eu passei ao longo da vida. Portanto, eu passei por maior número de aprendizados. Mas se eu não passar por experiências, se eu não aproveitar as experiências que eu passo como aprendizado, eu não amadureço. Eu preciso vivenciar. Então é esperado que um jovem de 20 anos ele não tenha a mesma experiência que eu, que sou uma pessoa mais adulta, mais velha, porque eu passei por mais experiências que ele na vida. Vamos pegar o exemplo que nós estamos falando aqui em relação ao trabalho. Mas não significa que ele seja imaturo. Ele está na maturidade do tempo dele. E essa maturidade do tempo dele, ela está relacionada aos valores pessoais aprendidos lá no começo da infância. Aos valores da estrutura familiar, aos valores apresentados em escola. É como ele foi se formando. Por isso que a gente chama, dentro de uma área determinada da psicologia humanista, que é o processo de produção de subjetividade. Ele vai se produzindo ao longo do tempo. E isso não tem fim. Né? Isso a gente vai até o último dia do dia de nossas vidas, a gente pode se produzir. É quando aquele paciente terminal e fala assim, me arrependi de tal coisa, quero pedir desculpa para o meu filho.
eu sei que eu não fui um bom marido, eu gostaria de te pedir desculpa. Então, ele vai ressignificando as experiências que ele vivenciou ao longo da vida. E aí a gente vai criando a tal da maturidade. Bia, dentro dessa ideia até temporal, você tem um trabalho que você comentou comigo, fora do ar, que é sobre a linha da vida e da responsabilidade. Eu vou pedir para você comentar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Perfeito. Observatório Cultural volta já, aqui na MAC Rádio. Para um planeta inteiro de audiência. MAC Rádio. Só na Shopping Brasil Modas você encontra as melhores roupas masculinas e femininas. Venha conferir. Melhor preço único da cidade em roupas masculinas é só aqui. Na Shopping Brasil Modas você encontra também bolsas, acessórios, brincos, colar, tudo para você se vestir bem. Lembrando que trabalhamos com peças exclusivas de fabricação própria em roupas femininas e um precinho super especial. Lembrando que toda loja até R$ 39,99. Uma loucura! A Shopping Brasil Modas fica na Rua São Paulo 13, Centro, Poços de Caldas. A loja conta com o WhatsApp 035 999 20 6872. Quer vestir bem? Vem pra Shopping Brasil Modas. Sabe por que eu confio na escola do meu filho? Porque eu confio no compromisso com a educação de qualidade. Porque conheço a dedicação dos professores. E porque a escola do meu filho utiliza o sistema positivo de ensino. Um sistema completo, com materiais didáticos e recursos digitais focados na aprendizagem. Agende uma visita e conheça todos os diferenciais. Porque educação se faz com confiança. Informações 37139666. Colégio CEPOC. O mundo melhor começa na escola. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Toda terça, às 8:30 da noite, você tem um encontro agendado com Reinaldo Silva e Sônia Junqueira, aqui na MAC. Virando a Noite, um programa de entrevistas, agenda cultural, tudo sobre a noite da cidade e região. Virando a Noite, aqui na MAC Rádio. Toda terça, de 8:30 às 9:30 da noite. MAC Rádio. Tudo que é bom está aqui. Liga na MAC. Ho, ho, ho. MAC Rádio. Não é rádio, é MAC. Você continua de olho no espaço, mas no espaço... O que você ouve quando você está em casa? Quando estou em casa? Que tipo de música que você escuta quando você está em casa? Eu escuto tudo.
não gosto muito desse não. Escuto muito sertanejo, escuto muito essas músicas para meditação, músicas mais para relaxar, eu gosto. Eu estou vendo aqui que a programação é bem variada. Fazer em função da tua profissão, né? E na essência, o seu eu, que gosta de ouvir o que é o seu eu. Eu gosto muito de música internacional. Bom. Olá pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural. Você estava ouvindo aí Wiz Khalifa, Work Hard, Play Hard. Ou seja, vamos trabalhar duro, jogar duro, precisamos ir para cima, né, Simon? Você estava falando que às vezes a questão não é o universo que vai fazer as coisas para a gente, né? Não, ele pode dar uma força não atrapalhando. Mas se a gente não calejar, se não pegar o cabo da enxada, não funciona. Não vai. A gente tem que estender um pouco mais a nossa resistência. Começa com a resistência glútea para estudar bastante e depois a resistência corporal e mental trabalhando. Bacana, não é isso que você falou, né? Em forma aí, uma piadinha, né? Ficar sentado e estudar. Tem uma ideia de habilidade que eu gosto muito. A habilidade é você pegar a tua habilidade natural, o teu jeito, coisas que você gosta de fazer, mas não adianta só gostar de fazer, aí tem que treinar. Né? É estudar, são os conceitos. Você precisa, não adianta você falar que sabe de um assunto se você não praticou, se você não se envolveu, se você não estudou o assunto. Precisa ir lá ver as opiniões, ver quem já veio, quem já fez. Você não vai reinventar a roda. Exatamente. Uma das coisas que você disse no bloco anterior é a questão do aprendizado, né? Que casa com isso que você está dizendo agora, né? O grande benefício, se é que a gente pode dizer assim, né, Bia, do coaching para o nosso tempo é o aprendizado para a mudança. A finalidade do coaching é ajudar o sujeito a mudar aspectos da vida que o limitam ou que o impedem de chegar ao próximo nível. E muitas vezes ele precisa aprender quais são as habilidades que ele tem que adotar, desenvolver para começar a aplicar e gerar essa mudança, chegar no objetivo que ele tem. Então essa frase que você disse, né? Aprender, treinar, praticar é o que o coaching tem ajudado muitas pessoas a fazer, né, Bia? E a Bia, a gente deixou uma perguntinha no ar antes no final do primeiro bloco, que eu queria que você comentasse essa ideia de linha da vida e autorresponsabilidade, que é um tema que você está trabalhando. Eu me especializei nisso. Vamos fazer um exercício? Vamos. Galera do estúdio, galera de casa, fecha os olhos. Tô de olho fechado. E um aberto. Não vale, não vale. Vou fechar fecha os olhos. Os dois olhos. Imagina um bambu na tua frente. Você está de pé. Ele está ali na frente. Não vale, tá de olho aberto, tá de olho aberto, não vale. Eu tenho que seguir a pauta aqui, Bia. Tá vai bom. Poxa vida. Só o Simon aqui. Bom, enfim. Voltando. Continuo vendo o bambu com o olho que tá fechado. Tá bom. De pé. Também. Vai lá, tá bom. Segue em frente. Você tem um bambu no chão ali na sua frente. E você se posiciona na beirada dele. Você está de frente, enxergando o bambu. Ele está aqui na minha frente. Tem um espaço para a direita e tem um espaço para a esquerda. Eu estou exatamente na frente dele. Não posso falar em cima igual uma madeira, uma ripa, né? Uma madeira lisa, porque senão eu vou tomar um tombo bom, né? Então, o que acontece? Mas ele está na perpendicular? Isso. Ok. Pro lado direito, eu enxergo as quantas vezes eu reclamo durante o dia, quantas vezes eu faço, ó céus, ó vida, ó azar, isso só acontece comigo. Eu culpo as outras pessoas pelo que me acontece. Eu culpo tudo menos a mim. Então isso é estar abaixo do bambu, abaixo da linha da vida. Do lado esquerdo é totalmente o contrário. Então pensa
Quem está do lado esquerdo é aquela pessoa que pegou o comando da sua vida. Eu faço o que eu realmente tenho que fazer e sou grata por isso. Agora, eu tenho uma escolha muito importante. Para a direita, para baixo da linha da vida, eu só reclamo. Eu culpo o outro. Para a esquerda, acima da linha da vida do bambu, eu faço e me autorresponsabilizo por tudo que me acontece. Eu tô aqui no meio. Eu aprendi a sair dessa zona de conforto do vitimismo, do pessimismo e todos os ismos. E pulei e comecei a subir para a linha da vida, a parte superior. E você? Aonde você está? Pensa um bocadinho. Aonde você está? E se você quer sair dessa zona de conforto? Eu acho que esse é o ponto mais crucial da nossa vida como seres humanos. A gente tem o poder da escolha. A gente tem o poder de mudar a nossa situação. Basta querer. Isso tem um pouco a ver com aquela premissa do Anthony Robbins de que no momento de decisão que você traça o rumo da sua vida? Sim. Porque quando você coloca, né, passar acima da linha da vida, né, eu conheci essa metáfora como embaixo da ponte ou acima da ponte, né? Quando você toma essa decisão, aí sim você dá o passo para de fato começar a mudar a sua vida. É nesse sentido? Nesse sentido. Se eu quero continuar no meio do caminho, gente, eu atravesso a rua ou não atravesso. Se eu não atravessar e parar no meio, o que acontece? Os carros vêm e me atropelam. A minha mãe me ensinou essa ideia de uma outra forma. Se não for pelo amor, vai pela dor. Justo. Né? Justo. O que a gente precisa é o seguinte, é a nossa possibilidade de escolha. A gente tem a possibilidade de escolha. O ser humano, ele não age por instinto. Ele tem a possibilidade de escolha. E a escolha, eu gosto de relacionar ela à motivação, a processos de decisão que vão te levar para outros níveis, né? Então, tem pessoas que têm um fator chamado consciência, né? Bom senso, em que ela vai vendo o que é melhor para ela e ela vai tomando decisões que vão levando ela para onde ela deseja, ou pelo menos o norte que ela tem interesse de seguir. Tem outras que não, tem outras que têm uma postura, como você disse, mais acomodadas, conformadas e estão reclamando da vida sem agirem. E aí, quando você não faz escolhas a seu favor, o universo talvez não escolha o caminho, o lugar mais interessante para você. Vai te dar uma força. Né? E tem um outro ponto interessante também, agora que você citou. Muitas pessoas têm a vontade e falam que não tem os subsídios para chegar lá. Essa também está abaixo da linha da vida, tá? Porque o subsídio que você precisa é você. Só você. Porque se você tiver vontade, você vai escalar qualquer montanha. Mas, Bia, a gente também... Eu concordo com você da necessidade de a gente se empenhar, de a gente ter propósito, de correr atrás e tal. Mas a gente tem contingências na vida também, né? A gente tem contingências e que são, às vezes, limitantes estruturais dos processos que a gente possa querer escolher. Eu gosto muito de futebol, joguei muito futebol quando mais jovem, mas chegou uma hora que a idade não me permitia ter a mesma habilidade que eu tinha anteriormente. Então, eu tenho que fugir das ilusões. Eu tenho que perceber que eu começo a ter limitações, sejam físicas, sejam financeiras, seja lá quais forem, mas existem contingências que eu preciso saber me adequar a elas, não? Sim, porém, eu concordo plenamente contigo. Porém, se a vontade for maior, se o desejo for maior, nada vai te segurar.
Você vai ter que lidar com a tua limitação, claro. Porém, eu conheço pessoas com 92 anos, homens, que têm o seu grupo de futebol veterano. Então não é a minha idade, não é a minha capacidade motora, física, enfim. Ok, eles não saem correndo, tá? Que fique bem claro isso. Uma quadra de futebol de salão é dividido em 4 partes. Por quê? Porque eles só ficam em uma delas, num quarto da quadra. Mas eles estão jogando. Não, ok, isso é perfeito. Você tem que... Eles se adequam à contingência. Justo. Então, nem sempre. Então, é isso que eu estava falando. Que a gente tem que tomar cuidado com o devaneio. Sim. Que é o... Vamos explicar... Eu gosto de explicar devaneio é o seguinte. É viajar na maionese. Sim. Isso. Sim. E aí tá um assunto dentro do assunto. Você sabe que eu tenho disso, né, Daniel? Opa. No começo do ano, houve uma certa polêmica ao redor da prática do coaching no Brasil, relacionado a um merchandising feito por uma das escolas de coaching brasileiras numa novela da Rede Globo. Você lembra disso, Bia? Nossa Senhora. E aí o Conselho de Psicologia Nacional, aí no caso, lançou essa peteca para cima. Qual que é o limite do coaching? Bia, limite do coaching, na sua concepção? Eu não vou tratar de problemas emocionais teus. Eu vou pegar você aqui, vou pegar na tua mão, vou virar pra ti e falar assim: aonde você quer chegar? Ah, não sei, então vamos descobrir. Descoberto isso, a gente segue a nossa estrada. E tem tempo pra começar e tempo pra terminar. Se você tá com problemas emocionais, vai fazer terapia. A longo prazo, decide tudo o que você quer lá, detona todos os teus fantasmas e as tuas neuras lá, com o psicólogo, com o psiquiatra, enfim. Aqui nós vamos tratar do ponto de partida da onde você está e aonde você quer chegar. Muitas vezes o sujeito vem procurar um coaching para descobrir que ele precisa fazer tratamento com psicoterapeuta. Talvez ele está ansiando por uma coisa e ele não consegue, apesar de ter os subsídios, apesar de lidar com as contingências ao longo da vida. Lembrando que a gente não faz coaching, né? Pelo menos no meu caso, no coaching executivo, eu não faço coaching para criança e adolescente, não é um indivíduo em formação. É um sujeito na casa aí dos 35, 40, que já vem dando conta das suas demandas, já vem lidando com as suas contingências ao longo de uma vida de trabalho. Só que aí ele precisa agora decidir o próximo passo, saber para onde que ele vai daqui para frente. E muitas vezes eu já tive 2 clientes, muitas não, né? 2 clientes que eu tive que recomendar para um tratamento com psicoterapeuta. No caso, ele escolheu um psicanalista. Por quê? Porque o coaching ele não trabalha nesse nível de problemas. O coaching ele trabalha no nível de habilidades práticas, coisa que o sujeito precisa aprender para fazer. É uma transferência de habilidade. Não é para lidar com questões mais profundas. Questões, muitas vezes, da infância, às vezes de uma má formação doméstica. Entendeu o ponto? Então, é aí que eu vejo que os nossos colegas, na ocasião, erraram ao dizer que coaching cura trauma e que faz você descobrir o que está enterrado aí na cabeça do seu coach. Né? Não era essa a pegada, né? E ainda tem um ponto interessante, que muitas pessoas confundem mentoring com coaching. Sim, você vai explicar a diferença daqui a pouquinho, depois do intervalo. Legal. Observatório Cultural volta já, aqui na MAC Rádio. O futuro do rádio. É o que a MAC Rádio faz hoje. Se desenvolver é uma questão básica de sobrevivência e de realização. Conheça o programa Apadrinhe o Desenvolvimento de um aluno da APAE de Poços de Caldas e faça parte da história desta entidade que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaemg.org.br.
Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. Ecoterapia, todo mundo sabe o que é. O que talvez você ainda não saiba é que Poços de Caldas acaba de ganhar um novo centro de tratamentos interdisciplinares nas áreas da saúde, educação e equitação. Ecoterapia Poços de Caldas. Todas as patologias e limitações cavalgando lado a lado, cada vez mais perto de suas soluções. Aras Clube do Cavalo, Estrada da Cachoeirinha, em Poços de Caldas. Informações 991417432 ou facebook.com/Ecoterapia Poços de Caldas. Ecoterapia Poços de Caldas. O futuro do rádio. É o que a MAC Rádio faz hoje. Sabe por que eu confio na escola do meu filho? Porque eu confio no compromisso com a educação de qualidade. Porque conheço a dedicação dos professores e porque a escola do meu filho utiliza o sistema positivo de ensino. Um sistema completo, com materiais didáticos e recursos digitais focados na aprendizagem. Agende uma visita e conheça todos os diferenciais. Porque educação se faz com confiança. Informações 37139666. Colégio CEPOC. O mundo melhor começa na escola. Você sabia que o câncer de próstata atinge 68 mil casos anualmente no Brasil? Mais de 90% dos casos de câncer de próstata diagnosticados precocemente são curados. É o que dizem as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, que também aponta que o câncer de próstata ocupa o segundo lugar entre os que mais afetam os homens. Apesar do procedimento ser um tabu, aliado à falta de informação no universo masculino, a prevenção é uma garantia para a saúde do homem. A campanha Novembro Azul serve como alerta à realização de exames periódicos. Não seja mais um alvo da doença. Previna-se. Todo mousepad MAC. Agora, além da sua TV, você assiste a TV Poços pelo seu PC, tablet e smartphone. Acesse a Play Store e Apple Store. Baixe o aplicativo da TV Poços e fique por dentro da nossa programação, recebendo em primeira mão as notícias da nossa cidade e região. Assista quando e onde quiser. As melhores reportagens, entretenimento para toda a família, esporte, música e jornalismo. TV Poços, um novo modo de ver TV. Ho, ho, ho. Essa é a música que eu te mandei? Não. Ah. Vamos lá, não foi essa música que eu passando ali, faz retrato da gente daí, Lu. Vou fazer, eu tenho já que você veio, trabalha. mesmo, porque o meu tá muito bom. Segura. Tá. Não, peraí que o Rodrigo tem que aparecer também, senão... E Rodrigo? Não, olha. Não, Rodrigo. Não, deixa só Vem, ele. Rodrigo. Vai, Rodrigo. Só ele. Agora vai. Agora vai, não sei. Vai. Aí. Show. A labieta pra ele. Não dá certo. Obrigado. Vamos embora. Vamos lá, último bloco. Olá, pessoal. Estamos voltando com o Observatório Cultural hoje aqui com a minha amiga Bia Fernandes, diretamente lá de São Paulo, coaching. Deu assim uma fugidinha para vir aqui em Poços de Caldas. Sim. E pegou um final de semana prolongado aqui. Não, estou voltando para São Paulo. Ainda. Olha lá, já é a coisa do Paulista, né? Não para de trabalhar, né? Amanhã já tem trabalho, não é? Opa! E meu amigo Simon Rio, que está ajudando aí nesse debate bem bacana para a gente compreender melhor a atividade do coach. Como é que, de fato, o coach pode nos ajudar no dia a dia, profissionalmente, né? Qual é a função? O Simon comentou de uma mistura, né, de um equívoco que foi acontecendo no início do ano, no primeiro semestre, onde um determinado canal de TV colocou o coaching como aquele que resolve problemas pessoais, emocionais, e não é. E a Bia e o Simon estão ajudando a gente a entender que o coaching, então, eu gosto muito da ideia para explicar o coaching, que quando a gente
traduzir, né? A gente precisa, às vezes o inglês ele fica bonito, mas a gente precisa do português, né? Eu dizia aqui no primeiro bloco que eu gosto de definir bem as palavras, né? Coaching originalmente vem essa ideia de profissão da década de 70 do treinador, né, daquele indivíduo que tem uma experiência, né, que pega um time, que tem um grupo ou um indivíduo e ele tem uma experiência profissional e ele consegue então dar um suporte para aquele jovem ou para aquela pessoa que profissionalmente está passando por alguma dificuldade ou precisa melhorar as suas atividades. E a Bia, quando fazia a explanação, explicava para a gente exatamente isso, ela falou ainda de uma terceira palavra aí, do mentoring, que é diferente do coaching. Eu peguei e falei assim, então peraí, você vai explicar isso direitinho daqui a pouco. Quais são as diferenças, Bia? Bom, falando do treinador de vida, né? Como a Juliana Bueno lá de uma outra rádio falou semana passada, não adianta falar que é life coaching, executive coaching, porque o povo não entende muito disso não, né? Então, abrasileirando a coisa, né? O treinador de vida, o coaching, ele pega você de onde você está, te dá, através de testes, ferramentas, enfim, estratégias, pega na sua mãozinha e te leva lá onde você quer chegar. Mas ele não vira para você e fala assim, você tem que fazer assim, assado, cozido. Você não tem que fazer essa etapa, essa outra e aquela outra, para chegar num determinado ponto, objetivo, a fazer, enfim, tá? O mentoring não. Ele te dá a fórmula pronta. Olha, para você virar a esquina, você vai ter que dar X passos. Você tem uma escada no meio do caminho, você tem que descer aquele degrauzinho. Então, o mentoring, ele vai te dando passo a passo a trajetória. E ainda tem um detalhe interessante aí, Daniel, que é o seguinte, né? O mentor, vou usar uma palavra aqui que eu não uso com frequência, obrigatoriamente tem que ter passado pelo caminho que o mentorado quer passar. Sim. Então é um alto executivo de uma empresa, ele vai preparar um pupilo, um discípulo para chegar naquela posição que ele já ocupou. O coach não necessariamente precisa ter passado pela mesma dificuldade do coachee. Mas, em geral, eu tenho uma habilidade específica que eu sou capaz de ajudar o outro a encontrar nele aquela competência, aquela habilidade, e aí ele vai desenvolvê-la através da minha condução. Você deu aí um exemplo do meio do século passado, deixa eu voltar um pouquinho mais no tempo. Século XVII, na França, a ideia do coach, você sabe o que era? Cocheiro. O sujeito tinha uma carruagem e ele ia pegar você na sua casa, você, a Lu e as crianças, e aí ele conduzia você até o teatro. Tirava você de um ponto a outro. Em termos mais atuais, o coach nada mais é do que um taxista, um motorista de Uber. Eu vou te pegar do ponto que você está, para onde é que você quer ir? Para lá. Vou te levar lá. Isso é importante dizer, Daniel, para tirar essa glamorização que as pessoas estão colocando no coaching. Né? O coach, ele não é um treinador de vida gourmet, não é um cara que está ali para dar um brilhozinho, passar uma maquiagem nas suas deficiências e botar você de novo no mercado ganhando X% a mais. Não é essa a ideia. A ideia é transformá-lo de verdade na pessoa que ele quer ser. Até aquela expressão, né? A melhor versão de si mesmo, né, Bia? Justo. Te ajudar a sair ali do abaixo da linha da vida e pulei. Através de estratégias e ferramentas. Também, eu acho muito importante, até pelo teu conhecimento, né, Simon? É o seguinte, tem muita gente que coloca coaching de tudo, você já viu? Outro dia eu tava vendo, gente do céu, aquela pessoa que faz organização de closet. Eu esqueci agora o nome. Personal organizer. Isso. A pessoa colocar assim... Coach de guarda-roupa. Coach organizacional. Não é essa a pegada, Não, pelo amor de Deus. E eu acho muito interessante, né? Até o assunto abordado, Daniel. Você falou lá da novela, né?
Porque foi uma discrepância, assim, gigantesca. E o mais interessante, que através dessa história aí da novela, eu fui obrigada, tá? A dispensar trabalhos sérios. Porque eu falei assim, a Bia é psicóloga. Não, pelo amor de Deus. Tá? Eu sou um treinador. Tem uma experiência de vida, tem uma formação na tua área. E outra coisa, mais interessante. Não se torna coaching sem formação. Exatamente. Não é empírica a coisa. Né? Porque houve uma banalização. Senão você vira um amigo que sabe dar bons conselhos. A ideia não é essa. A ideia é que você tenha, pelo menos, o mínimo de ética e responsabilidade que a profissão exige, para que você faça um processo de coaching com começo, meio e fim. Sim. Porque se for algo empírico que eu fui aprendendo, compartilhando, pegando uns testes da revista Tititi, eu não posso chamar isso de coaching, entendeu? Ferramenta de coaching não é isso, né, Bia? Não, de jeito nenhum. O que é, então, uma ferramenta de coaching? Fala um pouquinho do processo, Bia. Você falou de testes, você falou como é um processo de coaching. Assim, não precisa citar casos reais, mas como que isso funciona na prática? Um dos que eu mais gosto, e é um dos mais fáceis e ao mesmo tempo extremamente mais difícil, nem vou falar difícil, é o raio da roda da vida. Gente, tem um monte de questões lá, entendeu? E uma vai rebatendo a outra, uma que tá lá no começo, de repente você respondeu X, tem a mesma questão com um palavreado diferente lá no meio, você responde Y, e a mesma questão mutada novamente lá no final. Oi? Aí você vai ver, cada questão dessas três, você colocou respostas diferentes. Aí no final tem uma roda linda e maravilhosa que fica toda colorida, cheia de tracinhos, um gráfico, né? E aí você fala assim, não é melhor a gente fazer de novo esse teste? Vamos fazer um bocadinho melhor, né? Porque isso aqui tá batendo assim, isso aqui tá batendo assado, isso aqui tá batendo... Como assim? Então, um dos testes que eu acho mais relevantes é esse da roda da vida. Ali tem questões de trabalho, tem questões pessoais, tem questões da essência. E a gente faz normalmente no início do processo, né, Simon? Sim. Até uma definição importante, esses testes, Daniel, eles são instrumentos para ajudar o coach a analisar a si mesmo nessa etapa, no começo do processo, para ele ter uma visão. Né? Que quando a gente fala assim, tem perguntas, depois tem testes, fica ali um gráfico colorido, a ideia é que ele consiga visualizar aquilo que ele vem vivenciando. Quais são os pensamentos que ele tem a respeito de dinheiro, de família, de religião, espiritualidade, o que ele pensa da vida. Sim. E aí ele consegue, através desse instrumento, começar a enxergar isso. Entendeu o ponto? Então, quando a gente fala de ferramentas dentro de um processo de coaching, é isso. São instrumentos que o coach recebe um treinamento para aplicar. É importante dizer isso porque existe uma diferença entre o teste psicológico e aí o coach não pode fazer essa aplicação de testes psicológicos. Né? Sim, até para esclarecer, os testes psicológicos eles estão restritos aos profissionais da psicologia. Existe o Conselho Regional de Psicologia que faz toda regulamenta isso. Então, testes restritos porque exige um conhecimento diferente do coach, né? Ele exige uma outra técnica, um outro tipo de habilidade. São coisas diferentes. Né? Até o próprio uso da palavra teste é usado por alguns erroneamente, não estou dizendo que é o caso, viu? Para a pessoa tentar dar para o instrumento, para a ferramenta, uma aplicação que não é a mais indicada. Porque um dos problemas também que o coach no Brasil tem é que muitas vezes o sujeito faz uma formação e não consegue viver daquilo, não consegue ganhar dinheiro com aquilo. Então ele fica tentando dar uma glamourizada, tentando usar termos de outras disciplinas para de repente tornar a coisa um pouquinho mais crível. Mas não, são instrumentos em geral, numa folha ou num software, para ajudar o sujeito a ter uma visão geral, ver fora de si aquilo que ele está vivenciando. Exatamente, né? Exatamente. Através desses exercícios, vamos colocar dessa maneira, como o da linha da vida que a gente fez aqui agora de pouquinho, né? A pessoa começa a se olhar
Porque senão vai olhar o caso lá do empresário, né? Que eu falei lá no começo, né? Fala, quem é você? Ah, eu sou executivo de tal coisa, papá. Eu não sou o ser humano. Não é verdade? Ele vai descrever as suas funções sociais. Exatamente. Né? Muito bom, gente. Tá muito bom o papo. A gente está começando a caminhar para o final. Meu amigo Rodrigo vai colocar já Bob McFerrin aí ao fundo para a gente estar próximo ao final de semana. Vamos pensar em coisas, vamos já nos alimentarmos de pensamentos positivos e ideias boas, porque começa, como você foi abordado hoje no programa, que primeiro começa na cabeça, né? Fazer esse mapeamento, entender aonde a gente está, para saber aonde a gente vai chegar. É termos um norte na vida, né? E tem uma coisa que a gente faz aqui no programa, Bia, é deixar dicas. Você já falou até de um filme, se quiser repetir o mesmo filme, qual que é esse filme que você usou como exemplo aí para final de semana, o pessoal já quiser assistir? Noiva em Fuga. É lá de trás, tá, gente? De 1999. Noiva em Fuga. É antiguinho, mas é bom, né? E você sabe, tem alguma dica aí? Julia Roberts é sempre Julia Roberts, né? Pronto. E Richard Gere junto dá uma trama Nossa fantástica. Senhora. Eu queria sugerir um filme com o Bruce Willis, Duas Vidas. Também da década de 90. É um filme em que ele se depara, né, com ele no futuro e depois ele no passado. E aí ele tem que dar conta dessa personagem, que é ele numa outra época da vida. Isso nos ajuda a refletir bastante sobre o rumo que a nossa vida está tomando. Fica a dica. Que legal. Bia, muito obrigado pela tua vinda, pela sua disponibilidade, foi muito bacana. Eu que agradeço, amei estar aqui. E a mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes e para nós mesmos é: conserta a cabeça que o resto vai. Simon, muito obrigado pela parceria de sempre. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado pelo convite, obrigado, Rodrigo. Bia, foi um prazer conhecê-la. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Se Deus quiser. Forte abraço, boa viagem de retorno para sua cidade. Obrigada. Eu estou deixando dica também, um filme clássico que eu vou aproveitar e citar aqui. Minha esposa gosta muito, Luciane. Comer, Rezar e Amar, que é um período... com quem? Com quem? No filme, inclusive, é com ela mesma, né? Com Júlia. Minha amiga. Roberts. Que ela faz uma viagem interior para se encontrar, para fazer um mapeamento pessoal, intelectual, mental, de tudo, se organizar na vida. Então, se você está um pouquinho desorganizado, para pensar, para se reorganizar, restarta tudo, começa de novo. Gostou? Segue a gente no Instagram, @psidanfurtado. Você pode ouvir este e outros temas onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br. Comando técnico do meu amigo Rodrigo Albert. Até a próxima. Fiquem bem. So don't worry. Be happy. Don't worry.